Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje nós vamos estudar o Teorema de Fubini. Bom, a utilidade do Teorema de Fubini para a gente aqui vai ser que ele vai nos dizer que a gente consegue calcular integral dupla sobre um retângulo utilizando as integrais iteradas que nós vimos na última aula. Se lembrarem lá na primeira aula integral, né, quando a gente definiu a integral dupla, a gente basicamente definiu essa integral como um volume, né, da região, né, do sólido contido acima de um retângulo, abaixo de uma superfície, né, com x e y ali variando dentro do retângulo. Então, só isso a gente sabe, né? Por definição, tem a definição lá que usa limite, soma de rima, mas é um trabalho muito duro, né, para a gente calcular integral dupla por aquele limite. Então, o teorema de Fubini ele vem relacionar integral dupla com integral iterada, que a gente aprendeu na aula passada, tá? Então, mas antes de enunciar o teorema de Fubini, eu quero falar essas três propriedades aí com vocês, que integrais duplas satisfazem essas três propriedades da mesma forma que integrais de funções de uma variável, né? Por exemplo, integral dupla de uma soma de funções, tá? Integral de f mais g. A integral de uma soma é a soma das integrais, ó. Tá? Também, se tem a integral dupla para calcular, em que a função tem uma constante multiplicando a função, você pode colocar a constante para fora da integral, tá? Além disso, vale essa relação aqui, ó. Você tem uma função f e uma função g, de modo que os valores de f em um certo retângulo R são todos maiores ou iguais que os valores de g os pontos, né, do retângulo. Então as integrais, né, sobre esse retângulo vão seguir a desigualdade, certo? Nossas, principalmente essas duas propriedades que nós calcular integrais duplas, a gente vai usar à vontade, tá? Então, vamos lá. A gente voltar lá no exemplo 1 na aula passada. Na verdade, em vários exemplos. Né? Isso aqui, ó. A gente calculou, né, a integral da função x ao quadrado y duas vezes, né? A diferença dessas duas formas é que nós só invertemos a ordem de integração, né? Então, a primeira vez a gente integrou em relação a y e depois em relação a x. No item B, primeiro a gente integrou em relação a b e em relação a x e depois em relação a y, né? Aconteceu que nós chegamos ao mesmo resultado, né? Foi 27 meios nas duas formas. Isso acontece porque essa função aqui é polinomial, né? Então ela é contínua, né? A gente já viu lá atrás, né? Funções polinomiais são contínuas. Em particular, ela é contínua no retângulo, né? O retângulo é o intervalo fechado 3, 0, cartesiano 1, 0, 3, cartesiano 1, 2, né? Então, o que vai acontecer, segundo o teorema de Fubini, é o que acontece. Se a função f que você tem, ela é contínua num retângulo, tá? Ou seja, R aqui é esse produto cartesiano aqui. Então, seu x varia de A a B, o y varia de C a D. Então, se f é contínua nesse retângulo, então a integral iterada, essa aqui e essa aqui, essas duas integrais são iguais, tá? Depende da ordem que você calcula a integral, tá? Pode começar a calcular a integral integrando em relação a y e depois em relação a x e vice-versa. E além disso, esses dois integrais iteradas serão iguais à integral dupla da função f sobre o retângulo R. Tá? Esse é a teoria Fubini que a gente vai usar. Na verdade, esse resultado ele é verdadeiro de maneira mais geral. Tá? Aí a função não necessariamente precisa ser contínua em todo o retângulo. Tá? Basta que ela seja contínua em, digamos assim,
em muitos pontos do retângulo, tá? Ou seja, os pontos em que ela não é contínua vão formar apenas um número finito de curvas suaves, tá? Então, se as integrais iteradas existirem, essa integral dupla existe, a gente calcula pelas integrais iteradas, tá? Vamos fazer um exemplo? Olha só. Vou calcular essa integral dupla aqui. Onde o retângulo, ó, ou seja, pensa em o domínio da função, a gente está considerando, é x variando de 0 a 2 e y variando de 1 a 2. Então, para isso, o que a gente sabe agora é usar o teorema de Fubini, tá? Se vocês lembrarem da primeira aula, eu falei, a gente não tem muitas condições de calcular, tá? Integral dupla é só calculando, até nós fizemos exemplos, né? Calculando o volume, né? Então, aqui tem o quê? Aquele volume, quando você quer calcular, ele vai se reduzir a uma integral iterada, tá? Isso pelo teorema de Fubini. Então funciona assim, o teorema de Fubini. Então, essa integral dupla tá. Eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou inverter a ordem de integração. Então vamos fazer primeiro, eu vou chamar aqui de solução 1. Vamos integrar primeiro em relação a y, né? Então, ó, o x vale 0 a 2. O y vai de 1 a 2. Não, y varia de 1 a 2 no retângulo. A função é x menos 3y ao quadrado dy dx. Tá? Então, essa igualdade aqui, ó, que é a integral dupla é a integral iterada, é o teorema de Fubini. Bom, vamos lá então. Então, lembra, eu estou integrando em relação a y. Então, tem x a enxergar como constante. Então, a integral, a gente calcula primeiro essa aqui, né? Sempre de dentro para fora. Então, isso aqui vai ficar assim. Estou integrando em relação a y. Então, x é a constante. Então, a integral de x a xy. Aí, a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, né? Então, 3, tem 3 aqui na frente, então fica 3y ao cubo sobre 3 de 1 a 2 dx. Aí, 3 é maior que 3. Então, isso aqui vai ser a integral dupla, né? O que a gente conseguiu calcular vai ficar a integral de 0 a 2. Aí, vamos lá. O que está variando aqui, tá? É o y. Cuidado para não substituir aí o 2 e o 1 no lugar do x, tá? X é uma constante aqui. Então, lá, substituindo por 2, então vai ficar 2x menos 2 ao cubo menos 1x, que é x, menos 1 ao cubo. Tudo isso aí, depois a gente vai integrar em relação a x. Isso aqui fica assim, ó. 2x menos 8 menos x menos 1. Perdão, mais 1, né? Tem esse menos, ó. O oposto do que está dentro de parênteses, tá? Continuando aqui. Isso é a integral de 0 a 2 de x menos 7 dx. Essa integral aqui é tranquilo calcular, né? Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Integral de 7 é 7x. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2, menos 7 vezes 2. Aí menos a função no zero, ó, vai dar zero, né? Então só vou deixar isso aqui, beleza?
Ó, 0 ao quadrado sobre 2 é 0, menos 7 vezes 0 é 0. Então, nem precisa calcular. 2 ao quadrado, 4 por 2, 2, menos 14. Assim a gente chega no resultado que é menos 12. Bom, tá aí o resultado, tá? Agora vamos fazer inverter a ordem de integração, tá? Por quê? Pelo teorema de Fubini, tanto faz a ordem de integração. Vamos fazer então isso. Vou chamar então agora de solução 2. Então agora solução 2, nós vamos integrar primeiro em relação a x. Então, novamente, pelo teorema de Fubini, então, olha só o que acontece. Essa integral dupla você pode começar integrando ela em relação a x primeiro. Cuidado na hora de calcular a integral iterada, né? Quando você inverte uma integração, não é só trocar o dx, colocar o dx aqui na frente não, tá? Tem que mudar o intervalo de integração também, tá? Vamos calcular isso aqui primeiro. Só conferir se copiei certo a função. Então, a integral é em relação a x, né? Então, isso aqui vai ficar integral de 1 a 2. Integral de x em relação a x ao quadrado dividido por 2. Integral de 3y ao quadrado em relação a x é 3y ao quadrado x. Isso aí é no intervalo 0, 2. Então, isso aqui é integral de 1 a 2. Então, x ao quadrado sobre 2 é 2 ao quadrado dividido por 2, menos 3y ao quadrado vezes 2. Bom, se você olhar, se você calcular no zero, vai zerar agora, né? Então, nem precisa colocar aqui. Então, 2 ao quadrado, 4 por 2, 2, menos 6y ao quadrado. Calculando essa integral agora em relação a y, né? Isso vai ficar 2y menos 6 vezes y ao cubo sobre 3, tá? De 1 a 2. Ou seja, isso aqui é 2y menos 6 por 3, 2, 2y ao cubo. De 1 a 2. Fazendo as contas, né? Isso aqui vai dar 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1 ao cubo. Primeiro parênteses vai ficar 4 menos 16. Isso com parênteses vai dar 0, né? Porque vai ficar 2 menos 2. Então 4 menos 16 menos 12, que é o mesmo resultado que a gente chegou na solução 1. Tá? Então por que vale essa igualdade, né? O que nos garante que essa igualdade é válida, né, para a integral dupla é o teorema de Fubini. Tanto faz a ordem que a gente vai utilizar para calcular. E quem não garante que vai valer a igualdade nesse caso é o teorema de Fubini.